Oi, Giovana, bem-vindos ao meu canal. Gente, eu gostei desse cenário, vocês gostaram? Eu me sinto mais confortável aqui na minha cadeira, conversando com vocês, apesar de que eu zoado bastante, né? Mas enfim, hoje eu vim falar com vocês sobre fanfics e como que a fanfic, ela me tornou a pessoa que eu sou hoje. Ela trouxe duas paixões específicas para mim, na verdade três específicas para mim, e tudo começou com elas lá há muito tempo atrás. Então eu vim conversar com vocês sobre como isso transformou a minha pessoa. Eu quero saber se você aí já leu fanfics, se você lia fanfics no passado, você já leu hoje, se a fanfic também lhe ajudou nesse momento leitor da sua vida. Me conta aí tudo aí embaixo, tudo bem? Se você se identifica um pouco com a minha história ou não. Mas antes de eu começar a falar especificamente toda essa trajetória que eu tive, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar isso com os amigos de vocês, dá like no vídeo, manda pra aquele seu amigo que é fanfiqueiro, manda pra ele, gosta de inventar a história, você manda esse vídeo pra ele lá. Também não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô sempre conversando com vocês, postando as coisas que eu tô fazendo, lendo, assistindo. Eu também faço live na roxinha, tá? Então tá aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo, tá? Pra vocês irem lá seguir, a gente lê bastante, a gente conversa bastante. Essa semana agora, que o vídeo tá saindo, do dia 16 ao dia 22, vai estar rolando o Book Friday. Então, que era pra ser uma sexta-feira, né, Book Friday, mas na verdade vai ser de 16 ao 22, então vai ter várias promoções. Eu vou estar com vocês lá nas lives, mostrando pra vocês as promoções, conversando, comprando junto com vocês. Então separa o cartão. E também não se esquece de comprar pelo meu link, porque assim vocês ajudam o canal a crescer sem pagar nada mais por isso, tá bom? Vão lá participar, também vai lá pra ajudar o canal, beleza? Bom, vamos começar do começo, né? Falar um pouco, eu sempre quis trazer um pouco do conteúdo de fanfics aí pro canal, só que eu acho um pouco difícil trazer, principalmente porque a gente vai lidar com autores nacionais, né? Então assim, eu tenho um pouco de receio. Eu sempre falei que eu quero trazer aqui pelo canal coisas que eu gosto de ler, gosto de fazer. Às vezes eu trago filme, às vezes eu trago série. É o mundo que eu gosto, é o mundinho que eu gosto, então eu tô sempre querendo trazer pra vocês. Recentemente agora eu tenho reassistido vários filmes antigos, então eu tenho muita vontade de trazer esses vídeos aqui pra vocês, fazer meio que um quadro nostalgia no canal pra gente ficar conversando sobre eles. Mas é um pouco difícil nessa questão de fanfics, porque como não é livro nacional, eu já tenho um pouco de dificuldade de trazer, porque eu sempre gosto de trazer os lados de tudo que eu leio, tudo que eu assisto. Às vezes eu não gostei por alguns motivos e eu sempre trago aqui pro canal, como aconteceu, por exemplo, com Minas Violence, que é o maior exemplo desse canal. Ou com Evelyn Hugo, que eu falei que eu gostei do livro, mas não tanto. Então eu fiz um vídeo aqui pro canal também, explicando porque que eu não gostei. Então são livros que são internacionais, então é mais fácil a gente ter esse acesso. Quando é livro nacional, normalmente eu deixo no meu Scooby lá, bonitinho, eu dou minha nota e vamos embora. Eu acho que o único livro nacional que eu falei abertamente que eu não gostei foi o Confidências de Raiz Popular, porque eu já tinha lido outro livro da autora que eu gostava bastante. Então assim, pra mim foi uma medida entre um e outro, sabe? Tipo, equilibrou. Nem todos os livros da autora gostou, mas não deixa de ser uma autora ruim. Eu gosto muito dos livros da Rai como um todo. Eu conheci ela no mundo das fanfics, aliás, então assim, eu conheci ela muito antes dela publicar os livros. Esse empecilho de falar sobre exatamente, né, o que eu penso, que foi que eu achei da história como um todo, sempre foi um pouco difícil pra mim trazer conteúdo de fanfic pro canal, justamente porque eu vou estar lidando mais próximo dos autores e tudo mais. Então eu fico um pouco com o pé atrás nesse sentido. Aos poucos vou acrescentando e vou trazendo um pouco aqui pro canal, um pouco mais relacionados a fanfic. Comenta aqui embaixo se você gostaria de ter mais esse conteúdo. Eu acho que são poucos canais, na verdade, hoje em dia eu não conheço nenhum canal que seja voltado exclusivamente pro mundo das fanfics. Eu não quero voltar o canal pro mundo disso, mas eu quero trazer mais pra... porque faz parte da minha vida, né? Mas a minha história com a fanfic, ela começou há muito tempo atrás e, na verdade, na época não era chamado de fanfic. Na época a gente chamava de Imagines ou Imagines, como você queira falar aí. E a gente trazia, né, era basicamente, a gente escrevia histórias com ídolos que a gente gostava. No meu caso, eu sempre escrevi com One Direction naquela época, porque eu já era muito fã do One Direction. Foi ali mais ou menos em 2010, 2011. Eu era bem novinho, eu tinha 9, 10 anos. E a maioria das fanfics, ou do Imagines, naquele caso, era voltado basicamente nesse sentido, e normalmente era sempre aquela mesma historinha que a gente já tinha, né? Que era o intercâmbio, daí ia pro intercâmbio, conhecia, e 3 capítulos lá estavam se beijando, no 5º capítulo já tava todo mundo feliz, casado e etc, sabe? Era basicamente isso. Até um tempo atrás ainda tinha no Facebook, mas eu acho que deletaram a página,
página ou saíram excluindo algumas coisas. Então, hoje em dia eu não acho mais a minha primeira fanfic realmente que eu escrevi, porque na época eles apagaram, eu acho, faz muito tempo. Então, realmente não faz acesso. Mas quando eu li, gente, era uma vergonha, porque era muito ruim. Era muito ruim. E a gente escrevia, tipo assim, a gente publicava foto e na descrição tinha toda a escrita e aí juntava em álbuns, né? Era uma página só. Então, em cada álbum era fanfic escrita por uma autora diferente, então tinha várias fanfics e tudo mais. Mas eu acho que essa do Facebook eu só vim começar a escrever lá pra 2013, mais ou menos. 2013, 2014. Já foi mais recente, já tinha uns 12 anos. Mas antes, eu lembro que a gente tinha alguns blogs e etc. Mas assim, eu não era tão focado nos blogs, eu lia muita coisa ou outra. Mas naquela época eu não escrevia. Eu lia bastante, mas aí quando a primeira vez que eu fui escrever foi em 2013, né? Que foi pelo Facebook, foi quando eu achei no Facebook. Mas algumas coisas antigamente era Tumblr e muito blog, tinha muito blog de fanfic. Foi quando eu descobri esse mundo e aí fui desenrolando, etc. Daí naquele meio que a gente foi, a primeira vez que eu vi, né, que uma fanfic totalmente fora, então era que tinha o intercâmbio e aí quando era no final, né, no final da fanfic, era o cantor, eu acho na época era o Harry, não lembro quem era, contando pros filhos dele como foi que conheceu a mãe. Naquela época eu não conhecia a série How I Met Your Mother, então eu achava uma inovação, sabe? E aí eu acho que como ele era já mais velho, ele já deveria conhecer, né, então eu já tinha uma ideia ali de como fazer aquela parte, então tipo assim, foi na era que no momento que saiu um pouco daquela linha que a gente já tinha costume, né? Intercâmbio, beijo, casa, fim da história, né? Já tinha um pós ali. E aí ele escreveu um pós também. Aí a Steel Fanfic tinha 30 temporadas com 60 capítulos, era um negócio louco. E aí foi seguindo nessa história e eu conheci também outros sites de fanfics que são mais famosos hoje, que tem o Social Spirit. O Wattpad eu já conheci um pouco depois, mas os que eu mais conheci assim foi o Social Spirit e o Neia. Até hoje existe esse tal de Neia, eu não sei escrever, é N-Y-A-H. Não sei falar, no caso, sei escrever. E aí, nessa época, eu conheci um site de edição. Então, eram sites, são blogs que ajudam fanfics, basicamente. Ah, eu quero uma capa pra minha fanfic não ser editar. Você pode pedir lá. Ah, eu quero uma sinopse, mas eu tô escrevendo, mas não sei se tá certo. Aí você pode pedir lá. Escrevi minha fanfic, mas o capítulo, mas eu não sou muito boa com português. Aí você manda lá e tem umas meninas que fazem a betagem, né, pra poder organizar o texto. Isso tudo de forma gratuita, claro. Nunca pagou por nada nesse sentido e era muito bom porque a gente se ajudava, né? Então, assim, tem muita gente que já era mais velha, que já era formada em letras ou estava concursada de letras, que ajudava na parte da betagem e etc. Então foi ali naquele momento, mais ou menos ali também, em 2014, mais ou menos, que eu comecei a editar exatamente no mundo das fanfics. Então eu comecei a fazer capa para outras fanfics, né? Naquele meio tempo eu também escrevia um pouco, postava no Social Spirit, mas eu nunca cheguei a finalizar uma fanfic mesmo. Tipo, eu só escrevia, postava lá, depois eu desistia, queria escrever outra coisa. Não tava muito ligada para aquele momento de escritora ainda não, mas eu escrevia muito ainda mais naquela época. Publicava, mas às vezes eu cansava, tava na época da faculdade, tava na época do colégio também, e aí eu não queria, só não queria. Não consegui focar exatamente na escrita, né? Mas tudo bem. Eu entrei em vários blogs nessa época, então eu, tipo, editava pra uma galera, editei trailer pra fanfic, então uma coisa. Eu sempre editava na parte de edição, tipo, de manipulação mesmo. Manipulação de imagem, manipulação de vídeo, essas coisas. Eu nunca gostei da parte do português, de betagem, de fazer sinopse, não colava pra mim não, nunca gostei mesmo dessa parte de escrita, apesar de... E pode perceber que até hoje, se você me der, eu não gosto de jeito nenhum. Eu sei porque, como eu escrevi, e muito tempo eu vim evoluindo na questão da escrita até hoje, então eu sei muitas coisas relacionadas ao português justamente por isso, porque na época era um terror e eu tive que aprender pra poder melhorar, né? E nessa questão da betagem, muito mais, as meninas sempre enviam, tipo, um corretor. É tipo quando você vai enviar um livro pra uma editora e quando o revisor manda, ele manda um negócio todo vermelho, sabe? Pra você que você errou nisso, tem que melhorar isso, aquilo, sugestões. É basicamente isso que funciona a betagem. Mas a betagem a gente faz por capítulo, tá? Não é tipo revisão inteira. E aí vai fazendo o texto e tudo mais e foi evoluindo naquele tempo pra cá. Então acho que é mais ou menos até 2016, 2017 eu ainda tava nesse ritmo. E aí 2017, acho que foi 2016 pra 2017 mesmo que eu dei uma parada real e eu cansei. Naquela época eu também conheci o Wattpad, então eu tava mais ou menos assim, mas eu dei uma parada real, tanto na edição, eu parei de editar na época. Eu acho que foi mais ou menos quando eu entrei no ensino médio, não lembro exatamente porquê, e aí eu tinha dado uma vacilada, né? Mas antes disso, né, 2016 mais ou menos, ali quando eu tava no nono ano, uma amiga minha descobri uma fanfic chamada 500 Dias em Londres. Eu acho que a maior parte dos leitores de fanfics, principalmente do One Direction,
com certeza leu essa fanfic. E essa fanfic, ela era postada no site de fanfics interativas, e foi nessa época que eu descobri as fanfics interativas. Então, eu comecei a ler muita fanfic interativa. Eu já tinha parado de escrever naquela época, mas eu gostava muito de ler. Então, eu comecei as fanfics interativas, até hoje eu não parei. E aí, das fanfics interativas pra cá, a gente começou a misturar um pouco o que é fanfic e o que é história original, né? A gente, hoje em dia, eleva tudo como fanfic aí no mundo da internet. Tá postado na internet é fanfic. Mas, a gente costuma referenciar, principalmente no mundo das fanfics relacionadas a isso. Mas a gente não escreve exatamente fanfic. Hoje em dia, a maioria se escreve histórias originais. Vez ou outra tem fanfic, sim, tô dizendo que não tenha. Mas a gente normalmente costuma escrever histórias originais e publicar em sites que são majoritariamente de fanfic. Hoje em dia o Wattpad já é mais voltado realmente para histórias originais. O Wattpad já é um negócio diferente. Mas, levando em consideração a quantidade de sites que tem hoje de fanfics interativas, você vai achar de tudo. Desde fanfic a histórias originais muito boas, histórias que foram até publicadas aí hoje como livros, né? Eu conheci a Rai nessa época, mais ou menos, porque eu lembro que ela participava do Universo Paralelo, Clube das Autoras, mais ou menos ali. E depois ela passou a publicar no Wattpad. Eu acho que o único livro dela que eu li no Wattpad foi Noie. Eu acho que foi o último que eu li, assim, dela. E era uma fanfic, exatamente, que se eu não me engano é com One Direction, ou se não, é com o McFly. É um dos dois. Mas eu acho que a foto é com Z. Não lembro, eu lembro de uma capa, mas eu não lembro se é da fanfic que eu tô falando. E aí, hoje, ela já tem 2 livros publicados, 3 livros publicados, que não sei quantos livros ela tem publicado, mas eu sei que eu já li 2 dela. E eu lembro que 12 Signos de Valentina, na época, foi publicado no Wattpad, depois de um tempo ela retirou pra poder fazer a publicação, né? Na editora ela teve que retirar. E aí foi quando eu vim ler, porque eu não gosto muito de signos, não acredito muito nesse negócio de signos, etc. Daí na época, não quero ler muito não. Mas eu falei, vou ler, vou testar. Daí eu comprei o livro, li, gostei. Mas voltando ainda naquela época surgiu um negócio chamado Ask.fm. Não sei se vocês lembram desse Ask.fm. Era um negócio assim, meio complicado. O Ask.fm era um site de perguntas e respostas, ficou muito famoso na época. Eu não sei se vocês lembram desse site, ou se vocês chegaram a usar. Aqui na minha região, a gente ficou muito famoso pra saber fofoca do povo da região, tipo do colégio, mandava pergunta, o povo responder, saber se os caras estavam solteiros. Era assim que a gente fazia naquela época. Nessa época também, muitos sites de fanfics, principalmente fanfics interativas, porque esses sites de fanfics interativas são comandados por pessoas também de fanfic. Não é tipo só Social Spirit que você não tem acesso ao dono do site, sabe? Esse site de fanfics interativas você tem acesso, é mais fácil. Então a gente conseguia ter essa questão do Ask, respondia isso, fazia indicação. Então assim, era muito massa. Queria muito que voltasse, tinha muita treta. Nossa, o site de fanfic interativa tinha tanta treta que vocês não estão entendendo. A melhor parte do negócio todo era ter que ler todas as tretas. Até hoje, se você procurar, você deve achar por lá. Um desses SDFMs lá era assim, você seguia uma galera e você conseguia mandar perguntas pra todas essas pessoas que você seguia, né? Uma pergunta só pra todo mundo. E aí, nessa época, eu criei um desse que era mais ou menos relacionado a fanfic. Era mais ou menos não. Era virado pra fanfic, então a gente fazia muita indicação, mas ao mesmo tempo a gente comunicava muito com o autor. Então a gente tinha essa troca pra perguntar pro autor como era a relação de escrita, pra perguntar como era a questão do desenvolvimento, do universo que a fanfic se passava, porque naquela época já começava a se criar fanfics originais, né, que eram histórias originais, mesmo que a gente relacionasse tudo a fanfic. Naquela época eu voltei ainda a editava muito os blogs, eu tinha parado e voltei naquele período de tempo do Ask.fm ali, mais ou menos em 2016 pra 2017. Não escrevia mais, mas eu sempre divulgava muito outras fanfics de outras pessoas. Até hoje, né, eu gosto de editar pra outras pessoas. Aí foi um tempo que eu dei uma pausa, realmente. Dei uma pausa de escrever, dei uma pausa de ler, de tudo. Depois de muito tempo. E aí quando foi mais ou menos em 2018, eu passei mais ou menos um ano fora ali. Eu pego muita coisa que eu escrevi no passado, principalmente na época que eu escrevi pro Social Spirit. E às vezes eu revivo. Tem algumas histórias que eram muito massa, que eu tinha ideia na época. E aí, tipo, eu separava a sinopse, mas eu não cheguei a escrever pra poder ter a ideia, né, em mente. Eu sempre gostei de criar artes antes de escrever a história, porque eu acho que na hora de procurar as imagens me dava mais inspiração. Eu sempre gostei muito de me inspirar em imagens na hora de escrever. Então eu sempre gostei de fazer arte. E aí foi mais ou menos na época de 2018 também, eu acho, por ali que eu voltei a editar. Na época eu voltei a editar unicamente pra fazer capas pra fanfics de site. E aí, hoje em dia, desde o ano passado, eu voltei realmente a editar em blogs, né? Fazia muito tempo que eu não tinha editado em blogs. E hoje ainda existem os blogs, então eu voltei a editar em blogs também e voltei a escrever. Na época eu publiquei, depois eu retirei, eu cansei de publicar. Rolou umas tretas por ali nos bastidores e aí eu fiquei um pouco chateada com tudo que aconteceu e eu falei, eu vou dar um tempo de escrever realmente. E desde lá pra cá eu escrevo, paro, mas eu sempre escrevo pra mim, né? Eu sempre tive muita vergonha nas coisas que eu escrevo, essa é a verdade. E então eu sempre gostei de publicar e não divulgava. Tipo, eu publicava e deixava lá, e aí às vezes
coisas, tipo assim, site de fanfic interativo é mais fácil porque a comunicação entre autor, leitor, site é muito mais próximo que o Wattpad, do que o Social Speed, pra você fazer essa divulgação é mais complicado, né? Então, assim, é uma boa, principalmente até pra não ser fanfic, até mesmo quando é a história original. A Graziela Santos, ela tem um livro publicado que eu acho que é Não Se Apaixonando Pela Sua Namorada, que eu li ela na época que era fanfic, foi escrito com os personagens de McFly na época, e eu lembro que eu li a fanfic na época mesmo que era fanfic. E hoje em dia ela publicou como história original. É muito bom. Eu lembro que eu li e gostei bastante. O livro eu não li, não sei se ela modificou algumas coisas também. Desde que eu comecei a ler fanfics, me transformou em escritora, algo que eu gosto muito hoje. Eu escrevo mais como terapia. Não sei se um dia na vida eu venho publicar de forma profissional, né? Como livro realmente, por editor e tudo mais, não sei como é que rola por aí. Tem algumas coisas minhas ou outras publicadas ainda aí, mas eu não vou comentar, porque, né, vocês vão pra ver que alguém vai atrás, aí melhor não acontecer, deixa rolar, tá? Por aí. Mas eu quero sentar pra escrever e desenvolver a história inicial, assim, realmente, porque normalmente, antigamente, eu escrevia um capítulo e postava. Aí eu ia lá, escrevia um capítulo e postava. Entendeu? Então, assim, não funciona. Não funciona. O bloqueio criativo uma hora vem. Você que tá fazendo isso, não se esqueça de saber que um bloqueio criativo uma hora vem. Então eu comecei a estudar um pouco mais de escrita criativa, eu comecei a ouvir mais escritores sobre isso, então fui evoluindo realmente minha escrita e hoje em dia eu normalmente escrevo para poder ver minha evolução, para poder trabalhar um pouco mais esse negócio de escrita criativa e tudo mais, sabe? O Mundo da Fanfics me trouxe para essa parte da edição e hoje o que eu mais gosto de fazer, entre tudo que você imaginar como hobby, é editar. Eu amo editar. Não gosto de editar vídeo, já deixo claro aqui. Quando se trata de editar foto, manipulação de imagens eu gosto bastante. Manipulação de imagens pra mim é uma das coisas melhores. E talvez se eu não fizesse arquitetura, eu faria design gráfico. Hoje em dia eu penso em fazer design gráfico pós-arquitetura, sabe? Mesmo que não seja pra agir como profissão, mas eu queria muito ter esse conhecimento. Quando eu tiver meu dinheiro, meu próprio dinheiro, quem sabe eu faço um curso de design gráfico, porque eu tenho muita vontade. Então a fanfics me trouxe essa paixão, me trouxe essa paixão de leitura, porque a primeira vez que eu comecei a ler foi naquela época. A gente tem que tirar essa questão de que existe fanfics ruins e boas em todos os lugares. A gente hoje, né, não temos muitas referências de fanfics grandes que viraram livro, porque todas elas, pelo menos a maioria, principalmente as gringas, tá? As nacionais não, mas as gringas, a gente teve After, a gente teve 50 Tons Cinza, e assim, não é uma referência de fanfics, não. Mas nacionais, como por exemplo eu falei, a da Grazi, a Rai, deve com certeza existir muitas outras que publicaram fanfics antes e transformaram em livros, eu tenho certeza. Ou até e-book, eu acho que a Andrea Rios também, ela tá publicando agora Queime Tudo. Eu lembro na época que ela postava no Wattpad. E ela tem muitas, acho que Quem Matou Sofia também na época, eu lembro que eu comecei a ler no Wattpad, então assim, eu lembro que a Andrea Rios, ela também foi outra que eu comecei a acompanhar na época do Wattpad, tá vendo? Olha, essas autoras, elas nasceram desse mundo. E hoje elas estão aí fazendo publicações. Então, assim, eu me sinto muito, eu gosto muito, queria trazer mais pro canal. Tem muitas autoras ainda que publicam em sites de fanfics interativos, que eu tenho muita vontade de trazer um pouco mais dos livros delas pra vocês conhecerem. São livros que estão publicados aí de forma gratuita pra gente ler. E eu gosto muito desse sentimento, eu queria trazer um pouco pra vocês, contar um pouco pra vocês sobre isso. As fanfics me trouxeram o mundo da escrita, me trouxeram pro mundo de leitora, me trouxeram pro mundo de edição também. Então ela trouxe 3 coisas aí muito importantes pra minha vida que eu gosto mais hoje em dia e pratico muito hoje em dia, principalmente a leitura, porque estou aqui com esse canal. Eu falo muito que o livro que me trouxe pro mundo dos livros foi extraordinário, mas quem me trouxe pro mundo da leitura foram as fanfics, não tenho dúvida nenhuma. Então essa foi a minha história e eu gosto de trazer isso pra vocês porque eu quero mais introduzir ainda mais fanfics. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já lia fanfics, se você se adentrou no mundo da escrita por conta das fanfics, se você conhece outros autores ou autoras que escreveram livros, eram fanfics, viraram livros. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar conhecer. Eu citei alguns aqui porque eu conheço essas, mas é porque na minha mente ainda não veio mais. Mas se você conhecer e comentar aqui embaixo, pode ser que até eu mesmo. Então eu vou ficando por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.